Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Santo Atanásio, rogai por nós. Imagine que esse aqui é a taça da Copa do Mundo, né? O orçamento aqui tá baixo, a gente não conseguiu comprar uma réplica, mas tá aqui, ó. A taça do mundo. Hoje nós vamos falar de seleção brasileira, né? Augusto, a Copa já acabou faz algum tempo. Todo mundo meio que já esqueceu. Vais insistir nesse assunto? Sim. Justamente porque a lebre baixou, né? Então a gente tem que insistir nesse assunto, né? A Copa, quando esse programa está indo pro ar, isso aqui é a última gravação, né, da terceira temporada do Contra o Mundo, tá indo provavelmente final de janeiro pro ar, então... mas a Copa foi, né? Acabou lá em dezembro, novembro e tal, né? E já é o suficiente para você ver como que o mundo moderno é efêmero, né? Já passou, já esqueceu e tal. Mas tem lições que a gente pode aprender disso. E tem um aspecto das análises, fora a questão técnica do porquê que a seleção brasileira perdeu, mas tem a questão espiritual e psicológica. Veja, o homem é corpo, alma e espírito, como diz São Paulo, né? Espírito no sentido católico do termo. Corpo, alma e espírito, ou seja, a vida da graça. Espírito, vida da graça. E quando falta um desses, o homem não está bem. Então, uma análise espiritual, né, do porquê que o Brasil perdeu a Copa é uma coisa muito interessante a ser feita, né? E... o que o Tite está fazendo aqui, né? Pois é, né? Claro que o Tite é culpado, né, da Copa. Essa foi aí a grande resposta que todo mundo deu aí, né? O Tite, ela foi do Tite, tal. Né? Não nego que foi do Tite, mas o que eu discordo, concordo que foi o Tite, mas o que eu discordo é que o Tite também negligenciou outros aspectos, sendo ele o professor, né, o técnico, né, da seleção. Mas afinal, por que o Brasil perdeu a Copa, né? E o que o meião do Roberto Carlos, né, que aconteceu na Copa de 2016, tem a ver com isso, né? Você veja. Melhor não ver isso. Eu fui muito triste. O Brasil está jogando com a França, 2016. 2006. E... cara, falta aqui, ó, lateral esquerdo. Ou direito, vamos botar direito. Depende do ângulo. Mas na lateral, próximo à grande área. Quem vai cobrar? Zinedine Zidane. Craque. Cracaço. Zinedine Zidane tem um carinho com a bola fantástico. Ou seja, é lance perigoso e quem vai tocar nessa bola aí para jogar na área não é qualquer imbecil. É realmente um craque que já tinha mostrado nos anos anteriores o seu valor. Não era uma revelação. Já era um craque consagrado. Beleza? Esse cara aqui, tá aqui, ó, é o Roberto Carlos. Né? Tava, segundo o Galvão Bueno, ajeitando a meia dele. Então ele ficou lá ajeitando a meia, mais 6 segundos passou, ele ajeitando a meia e tal. Cruzamento. O cara que tava aqui, ó... livre. Só abraçou. O Henry, né? Outro craque. Ou seja, um craque. Eram os dois melhores da seleção. Um, máquina de fazer gol. O outro, o maestro. Né? O apelido do Zidane era maestro. Tipo assim, você vai deixar o maestro confortável num lance desse? Eu fico imaginando o maestro aqui cobrando, né? Ele olha, tipo, será que vão deixar o Henry livre mesmo? Valeu, Roberto Carlos! Ele jogava junto no Real Madrid, né? Depois no Real Madrid ele deve ficar assim, pô, Roberto Carlos, você é o amigo, meu amigo, né? Porque foi isso que aconteceu em 2006. Né? O Roberto Carlos foi o culpado e tal. Ele meio que recebeu a culpa dessa Copa do Mundo, né? Mas claro que você não pode culpar apenas um. Né? Mas, no mínimo, ele foi negligente nessa jogada. E nós vamos explicar nesse vídeo por quê e de que maneira
a derrota na Copa de 2006 tem a ver com a derrota que aconteceu no Qatar em 2022. Certo? Pois bem, quem chegou mais próximo da minha opinião, né, em relação do porquê que o Brasil perdeu a Copa? Quem chegou mais perto foi o craque Neto. Indignadaço, né? Porque o Brasil perdeu. Tá? Na minha opinião, ele foi o que chegou mais próximo da resposta que eu vou dar aqui. Veja, não quer dizer que ele acertou a resposta. Ele conseguiu... Como é que eu posso dizer? Ele conseguiu perceber, mas não conseguiu externar. Ele não conseguiu inteligir. Mas tem o contra o mundo aqui para inteligir aquilo que não só o Neto percebeu. Muitos perceberam, mas não conseguem explicar. E aí, às vezes, até quando vai explicar, fala uma determinada bobagem. Né? Então, tipo assim, ele está percebendo corretamente, mas não está conseguindo explicar corretamente. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Mas, claro, né? Vamos dar um mérito aqui pro craque Neto, por ter, de todos que eu vi, né? Fazendo a análise do que o Brasil perdeu a Copa, o craque Neto foi o que chegou mais próximo, então vamos dar um mérito para ele, vamos ver o vídeo dele. Diversão garantida. O Tite tá falando? Ô, Veloso, pra mim o Tite é o maior responsável. Ele que define os batedores de pênalti. Ele define a escalação do time. E ele, nas convicções dele, atuou muito nessa Copa. Apostando em jogadores da Copa do Mundo. Não dá pra esperar um jogador se recuperar dentro da competição, porque não tem tempo pra se recuperar. Se tá mal, entra quem tá bem. Se você esperar quem tá mal jogar bem, você perde a Copa. Mais uma vez aconteceu isso. Na outra Copa ele insistiu com o Gabriel Jesus. Passou a Copa toda sem fazer nenhum gol, o Brasil foi eliminado. Nessa Copa ele insistiu com o Rafinha do lado, os jogadores que não tinham condição de jogar com 2 meias. Hoje o Brasil foi dominado completamente meio de campo. O Brasil não conseguiu ver a bola nos 90 minutos. Por isso que a Croácia tomou conta do jogo, o Brasil só foi melhorar na prorrogação quando ele mexeu no time. E aí leva para o pênalti que ele não deixa o melhor batedor do mundo cobrar uma penalidade. Souza. Bom, vamos lá. Então, opinião do Veloso, né? Grande goleiro do Palmeiras, Veloso. Do meu tempo, na época que eu acompanhava futebol. Então, Veloso tá fazendo uma análise técnica do time. O Brasil não tinha meio campo na Copa, eu realmente percebi isso. O meio campo do Brasil irrisório. Uma seleção que anos anteriores tinha um quarteto mágico. Dessa vez simplesmente não tinha meio campo. Até que o Neymar estava jogando em meio campo, mas o Neymar era atacante. Tinha um monte de gente improvisada e tal. Então, tipo assim, você tecnicamente, ou seja, só futebolisticamente, você culpar o time. Então, beleza, né? O Veloso fez a análise dele. E o Veloso fez uma análise dele ali bem técnica, né? Foi do Tite, não botou o Neymar para cobrar. O Neymar é o maior cobrador de pênalti da seleção, a seleção perdeu nos pênaltis, etc. Então ele está na análise dele bem técnica. Mas como eu falei, não foi o Veloso que chegou mais próximo da resposta que nós queremos dar aqui nesse programa. Foi o Neto, o craque Neto. Mas esses aspectos, né? Claro, ele falou ali, a seleção brasileira não tinha meio campo. O Neymar era era um cara improvisado, o Neymar era atacante, estava improvisado, etc. Eu percebi isso, né, a Copa inteira. Você pega uma seleção que nos anos passados tinha um quarteto mágico, e dessa vez simplesmente não tinha meio campo. Mas que coisa estranha que aconteceu, o que rolou? Então tem um aspecto técnico, e até esses comentaristas, né, como o Veloso, tem que comentar o aspecto técnico. E é importante, tem que ser comentado. Continuemos. Bem, para mim o maior culpado, né, principalmente pelas escolhas, né? O pênalti você corre esse risco quando você escolhe o seu quinto a bater, você corre o risco de não bater, mas as escolhas dele e as trocas que eles a demora que o Tite tem para poder fazer as mudanças é absurda. 8 anos! Fala aqui desde o começo, né, sobre a entrada do Danilo, né, do próprio Fred, você tem Bruno Guimarães, todos os clubes gigantes da time mal fisicamente, morto. Aí você tá sendo dominado no meio campo, troca, bota a juventude ali, bota um cara mais novo. O Paquetá não fez um grande jogo hoje, já muda. Ô Cascão, escreve no meu Twitter aí, bota no meu Instagram. O preparador físico da seleção, ele é tetra. Que não ganha. 4 Copas seguidas. 4, 8, 12, 16 anos um preparador físico.
e perdeu as 4. E mais, e essa foi uma vergonha fisicamente, Souza. Fisicamente absurdo. O time da Croácia é um time experiente já, um time que tem jogadores acima de 33 anos, entendeu? Então, sobrou hoje, por quê? Então, o Souza que tá comentando aí, grande meio campo, tá? O Souza foi um grande meio campo, jogava mais na lateral ali, né? Então, quando ele chega e diz que nota que não tinha meio campo, a gente tem que ouvir, né, o que ele tem para dizer. O Neto vai lá e culpa também o preparador físico, que é tetra, de não ganhar. 16 anos sem o Brasil ganhar, né, tem que trocar tal. Tá aí um aspecto, né, que geralmente passa despercebido das pessoas. O pessoal chega e fala assim, ué, cadê a preparação física dessa seleção, etc, né? Mas veja, novamente, aqui o pessoal está discutindo, né, o aspecto técnico, que está presente, tem que ser discutido, tá? Mas não é esse o propósito do nosso vídeo, né? E o Souza também continuou insistindo, né, que o Neymar não cobrou o pênalti, tá? Mas para mim isso é mero detalhe. O que aconteceu é o efeito de uma causa mais sutil e mais grave que eu não vi, pelo menos, ninguém comentar. Né? Que, novamente, quem passou mais perto foi o Crack Neto, mas vamos continuar o vídeo. Porque ele não preencheu o setor que é dominante na Croácia. Ele deixou um monte de jogar. Você pode ter 50 anos. Se você tem qualidade, você deixa o jogador como um modelo de jogar, ele vai deitar e rolar. É o que ele fez hoje. Tem uma outra coisa aí. Time lento. Às 8 anos que eu tô falando, hein? Dudu e Gabigol. Agora é fácil falar, né? Agora não venha querer me dizer. E aí eu vou passar pro Tatô. Mas a família tá junto. Ai, meu filho fez cocô. Ai, o jogador trocou a fralda. Nossa, que legal. Ai, eu beijei a minha esposa. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Maltrataram o gato. Maltrataram o gato. Então, tudo que foi feito, não foi feito para nós. Isso que eu penso, meu Tató. Tudo que foi feito, não é feito para você, torcedor. Para você, para vocês que estavam torcendo aqui. Eu que tô rouco, porque gritei, porque a gente estava torcendo. Isso é feito para eles ganharem dinheiro, para eles ficarem mais famosos, mais ricos. Quero saber agora se o Daniel Alves vai colocar um negocinho de ouro, se os caras vão comer pepita de ouro, se vai comer picanha de ouro. Quero saber por que o jogador machucou o joelho e operou em Copa do Mundo e perdeu o centroavante. Eu quero saber por que o Dudu não foi para a Copa. Eu quero saber por que o Gabigol não foi para a Copa. E aí... Seria isso que a gente teve... Parabéns, Neto. Você chegou próximo aí. Você percebeu. Né? Então, você percebeu que algo estava errado. Ou seja, os caras estarem preocupados com muita mídia e ter ido... E o episódio dessa Copa do Mundo que ficou mais evidenciado isso, a preocupação com a mídia, muita preocupação com a mídia, né, com a própria imagem, foi o episódio desse ter ido comer a picanha de ouro. E você percebeu isso, né? E você comentou isso. Veja que o Neto, quando ele faz essa análise aí, ele saiu um pouquinho da questão técnica. E eu dou os parabéns para você, craque intitulado Crack Neto, você intitulado Crack Neto, te dou aí os parabéns por essa análise, né, de você ter prestado atenção em detalhes que são fora do campo, mas que sinalizam, que são sinais de que algo do conjunto não está certo. A única coisa que te faltou é o que está errado nisso aí, certo? E é isso que nós vamos analisar agora. Então, galera. Então, o Crack Neto, novamente, foi que ele citou o episódio da picanha de ouro e outros episódios, né? Beijei minha esposa, meu filho. Né? É interessante isso aí que o Neto observou. Mas veja que ele está observando em passant. E nesse vídeo nós vamos focar nesses detalhes. Esses detalhes extra-campo que dizem sim respeito às questões em campo. E diz respeito também ao meião do Roberto Carlos que a gente falou no primeiro vídeo. Então, a culpada é a picanha de ouro? Né?
culpa foi a da picanha de ouro? Sim. Foi a culpa da picanha de ouro? Não, a picanha de ouro, coitada, né? Não tem nada a ver, né? Ela é um ser morto, né? Ela é um ser morto e tal, né? Esse episódio da picanha de ouro, ela teve crítica, por exemplo, a principal crítica que foi do Casagrande, mas foi uma crítica imbecil, né? Uma crítica comunista. Ah, vocês irem comer a picanha de ouro faz com que vocês menosprezem ou desprezem ou desrespeitem os pobres que não têm condições de pagar 9 mil reais numa picanha, etc. E aí foram os liberais dizendo, não, mas eles têm dinheiro, eles podem comer picanha de ouro, qual que é o problema? Eles conseguiram, com os méritos dele, ter dinheiro para isso, então eles podem comer a picanha de ouro e tal. Assim, a picanha de ouro, eu nem vou entrar no detalhe espiritual, né? Existe um filho do pecado da gula, eu esqueci o nome agora, mas que diz respeito a você querer comer comidas exóticas. Então existe um vício capital que é relacionado à gula, que é isso, né? Você querer comer coisas exóticas e sofisticadas, etc. Né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos conceder que, ok, tudo bem você ir lá pagar 9 mil reais para comer uma picanha de ouro. Né? Então, mas a picanha de ouro não tem nada a ver com isso. Né? Ela só foi digerida. Culpa propriamente falando, ela não tem. A questão é a seguinte, em que contexto e com que atitude essa picanha de ouro foi buscada? Esse é o detalhe que, por exemplo, o Neto não consegue aprofundar. Ele consegue perceber que tem algo errado, que você, no meio de uma Copa do Mundo, você vai num restaurante badalado e fazer festa. Postar nas suas redes sociais e etc. Até parece que você não está querendo ganhar a Copa, não é mesmo? Então, a picanha de ouro ela é um sinal de um problema que afeta a seleção brasileira há vários anos. Que é o seguinte. Se você viu a minha reflexão natalina, né? O Natal já passou, estamos em 2023. Mas faz o seguinte, gente. Volta lá. Boa parte do vídeo da minha reflexão séria de Natal, não contra o mundo, tá? Contra o mundo foi meio zoado. Falei de coisa séria, mas foi meio zoado. Né? Mas a reflexão séria que eu fiz, eu gastei mais tempo falando de uma virtude chamada simplicidade. A culpa, a picanha de ouro, ela é um sinal da falta de simplicidade que falta na seleção. Simplicidade é o seguinte, eu tenho um fim. Qual era o fim? Qual que deveria ser o fim dos jogadores da Copa do Mundo? Eu quero ganhar a Copa. E essa Copa não estava tão difícil para o Brasil ganhar. Não estava difícil. As outras seleções estavam ruins. Dava para o Brasil ganhar. O Brasil perdeu da Croácia nos pênaltis. O Brasil tinha mais time que a Croácia. Mesmo sem ter meio campo e tudo mais, mas o Brasil tinha mais time que a Croácia. Tinha mais condições de ganhar, mas perdeu. Mas por quê? Vou te dizer por quê. A Croácia, dava para ver que a Croácia queria ganhar aquele jogo. O Brasil queria ganhar aquele jogo? Claro, se você perguntar pro Neymar, pro Vinícius Júnior, pro Ronaldo, não que ele esteja jogando, né? Mas você quer que o Brasil ganhe, todo mundo vai chegar e dizer sim. Se você botar eles no detector de mentira, vai dizer não, sim, não, é verdade. Mas com que intensidade é esse sim? Estão percebendo? A simplicidade tem a ver com foco. Foco. Qual que é o meu fim? Ganhar a Copa. Então tudo aquilo que me ajudar para ganhar a Copa, eu vou fazer. E tudo aquilo que me dispersar e me atrapalhar, eu não vou fazer. Uma distração dessa, na Copa do Mundo, de você ir lá comer picanha, mostra claramente que o comprometimento da seleção brasileira não era tudo isso. Era tipo assim, não, eu quero ganhar, mas se eu perder, tudo bem. Faltou simplicidade aí. Faltou simplicidade. Aí você me pergunta, mas Augusto, digamos que, excluindo a questão da gula lá e tal, mas você é convidado lá pelo Ronaldão para ir num restaurante e tal, né? Você tá de folga, a seleção já tá classificada, você nem vai jogar o próximo jogo para se poupar, etc. E te convida e tal. Você meio que tá de folga na Copa do Mundo. Tem problema você ir? Não, aí é que tá. É com que espírito você vai. Veja, esse espírito aqui, ó, a gente mostra, é o espírito de quem quer aparecer. Né? Outra coisa que eu falei naquele especial de Natal, ali naquela minha mensagem de Natal, foi o recolhimento. O que é contrário ao recolhimento é o exibicionismo. Então você pode
ir numa coisa divertida, numa coisa de lazer, na sua folga durante a Copa do Mundo, mas de maneira recolhida. Ou seja, você desfruta, né, desse momento de lazer, mas sem perder o foco, que é isso que a simplicidade pede. A simplicidade não é obstinação. Tipo, só vou pensar agora em Copa do Mundo. Não é isso, porque isso atrapalha. A simplicidade é não perder o foco. Então, se eu tenho uma folga e eu vou poder pensar um pouco menos na Copa do Mundo, eu penso um pouco menos, mas eu não me esqueço dela. Eu não troco ela por querer aparecer no Instagram. Você entende? Isso demonstra uma falta de comprometimento. E um problema espiritual grave na seleção brasileira. E o Tite, que é o técnico, deveria ver um treco desse e dizer assim, pô, mas vocês querem realmente ganhar a Copa do Mundo? Porque não parece. O Neto percebeu isso. Bom, eu, quando estou fazendo esse vídeo, percebi isso, mas eu tenho certeza aí que muitos que nunca ouviram falar da virtude da simplicidade perceberam isso, só não conseguem inteligir, não conseguem explicar o que está por trás desse fenômeno. É a falta da simplicidade. Voltemos a 2006, Roberto Carlos, o meião, né, segundo o Galvão Bueno, lá o meião do Roberto Carlos. Veja, o Roberto Carlos ele fez uma resposta dizendo: a culpa foi do Galvão Bueno, o Galvão Bueno fez a minha mãe chorar. Porque ele não sabia nada da estratégia que tinha lá naquele lance e não sei o quê. Beleza, Fé. Vamos... Não posso partir do pressuposto que você está mentindo, né, porque seria temerário da minha parte. Mas beleza, Fera, vamos supor que, verdade, você estava na sua posição tática na hora. Só que você ficou olhando pro chão mais de 6 segundos. E o melhor jogador do outro time, que era o mais perigoso naquele lance, estava do teu lado. Quase na tua frente. Você não tinha que ter um pouco de simples. Se você tivesse realmente focado na Copa do Mundo, assim, tipo, eu quero dar a vida para ganhar esse título. Eu quero dar a vida para ganhar esse título. Você não deveria, tipo assim, olhar e perceber, pô, não tem ninguém marcando o Henry. De duas uma. Ou você diz assim, alguém marca ele, já que não é a tua posição tática. Ou, tipo assim, já que não tem ninguém marcando, eu que vou marcar, porque esse cara é perigoso. Mas não, você ficou lá assim, ó. Esse é o problema, Roberto Carlos. As filmagens não deixam enganar. Você ficou lá, ó, arrumando meião. E o cara que estava mais próximo de ti foi o que fez o gol. Esse é o fato. Se você tivesse um pouquinho de foco a mais e um pouquinho de esforço, você poderia ter impedido. Porque, veja, se o Brasil tivesse perdido a Copa, beleza, o Henry foi lá e fez o gol de cabeça, você era baixinho, digamos assim, mas você tentou, pelo menos você tentou parar o cara. Você viu que o cara estava livre, você tentou parar o cara e não conseguiu. Isso é uma coisa. E foi isso que faltou na seleção. Tipo assim, não é você perder, é como você perdeu. A seleção brasileira perdeu, tipo assim, ela não deu o melhor de si. E não deu. Não deu. Ela não foi discreta. Tava muito preocupado com mídia, tava muito preocupado com engajamento, tava muito preocupado com a sua imagem pro público. E com ganhar a Copa. Não, eu quero ganhar a Copa, mas... Seria muito bom ganhar a Copa, mas não deram a vida pela Copa. A gente não viu os jogadores dando a vida pela Copa. Isso o Neto percebeu. E por que... Novamente, e qual que foi a falha? Isso que o Neto não conseguiu inteligir e tal. Simplicidade. Não estava completamente focada. Ela estava um pouco focada. Mas um pouco focado não é simplicidade. É distração. Que se opõe à simplicidade. Roberto Carlos se distraiu naquele lance que tirou o Brasil da Copa em 2006. Os jogadores, na sua folga, demonstraram que estavam desfocados. Agora, quem não estava desfocado? Quem queria muito ganhar? Quem viu a final viu, gente. Quem viu a final viu. Eu até acho que a França era mais time que a Argentina. Só que dava pra ver que a Argentina queria muito ganhar. A Argentina queria muito ganhar. Deram a vida. Certo? Você veja. Quando a seleção brasileira estava lá jogando, quem estava desempenhando um papel tático assim, ó, essencial, papel tático essencial, né, que é anular o principal, o jogador mais perigoso do outro time, era o Éder Militão. O Éder Militão, a certa altura do campeonato, foi substituído pelo Tite.
Mas, taticamente, o Éder Militão estava ocupando uma posição estratégica importantíssima. Por que o Éder Militão foi substituído? Ah, ele estava cansado. Ok, concedamos que ele estava cansado, ele podia estar cansado. Mas, meu amigo, você está num jogo eliminatório de Copa do Mundo. O jogo não tá fácil, ele foi substituído. O Brasil não tava 1-0 quando ele foi substituído, tava 0-0. O jogo não tava fácil. Então, você sabe que você tá ocupando uma posição importante, você não vai dar um pouco a mais? A Argentina foi campeão porque ela deu esse pouco a mais. Que o Brasil, pela sua falta de simplicidade, não estava apto a dar esse a mais. As pessoas perceberam, e principalmente o Neto, que foi o que chegou mais pressa, percebeu que não estavam preocupados em dar esse a mais. E não estão preocupados em dar esse a mais por causa da falta de simplicidade. Essa é a virtude que faltou na seleção brasileira, e enquanto a seleção brasileira não recuperar, eu não digo que, então se a seleção brasileira não se recuperar, ela não vai ser campeã. A questão é a seguinte, você pode ir pra picanha, você pode ir pra putaria se quiser durante a Copa do Mundo e ser campeão, desde que os outros times sejam muito mais fracos do que você. Agora, quando já há uma paridade técnica, aí essa lógica não funciona. Aí vai vencer aquele que... Geralmente vai vencer aquele que quer mais, e não o que necessariamente é melhor. Vimos isso em 2006. A seleção brasileira em 2006, do Roberto Carlos, era mais time que a França, mas a França também não era ruim. E vimos agora nessa Copa de Mundo. O Brasil era melhor que a Croácia, porém foi eliminado pela Croácia. Mas a Croácia quis mais. Essa aí eu não acompanhei. Então, o editor aqui está me falando que em 2018 teve a Bélgica, né, que queria muito e realmente eliminou o Brasil. Eu não... Esse jogo aí eu não lembro, mas você vê que a doença continua. Essa falta de simplicidade. O pessoal quer o quê? Mais mídia e menos bola, quando na verdade é o seguinte, é mais bola e menos mídia. É simplesmente isso, pô. É simplesmente isso. O 7-1 revela uma fragilidade psicológica daqueles jogadores. Porque o que houve, né? Eu acho que a expressão do Galvão foi muito boa, que é o apagão, né? Meu amigo, você tá jogando em casa num jogo eliminatório contra a Alemanha. E detalhe, nesse jogo a Alemanha tinha mais time que o Brasil. Ou seja, o time é superior, você toma um gol, e aí você tipo assim, tomei o gol. E você se desespera, você simplesmente apaga. Isso foi um desespero que aconteceu ali. A seleção, CBF, pra não dizer que, veja, eu tô aqui, paramentado, Brasil, torci pelo Brasil. Só que eu não posso, é aquela coisa do vídeo do Mamãe Falei, eu não vou fingir que eu não vi o que eu vi. Tô aqui pra ajudar. Conselho para a CBF. Demite o Tite, tal. Honestamente, o Tite teve as suas culpas lá. Claro que teve. Foi o principal responsável. Mas contrata um psicólogo tomista para esse pessoal aí. Né? Para que eles possam, mesmo no momento de lazer e de diversão, não se dispersar desse jeito. Porque o psicólogo tomista sabe o que é assídia, sabe o que é simplicidade, sabe o que é recolhimento, e pode ensinar isso para os jogadores. E aí os jogadores vão se tornar mais maduros e isso vai ter resultado melhor em campo. Certo? Porque quando você... é garantia de vitória? Não é garantia de vitória, mas pelo menos quando você perde sabendo que você deu tudo o que deu, mas que não foi suficiente, mas você tentou realmente, valeu. Perdemos, mas valeu. A próxima a gente ganha, perdeu, mas valeu. E nas Copas anteriores a gente passou longe desse sentimento. Sempre dava para ter feito mais e a gente não fez. Parecia até que os jogadores não estavam focados, não é? Não é que parecia. Segundo eu e o craque Neto, não é que parecia. É realmente o que provavelmente aconteceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para aquele seu amigo fã de futebol e que está chorando até agora porque o Brasil perdeu a Copa. E viva Cristo Rei! Eita. Essa vai por cima preto e branco. O pior que depois para limpar isso aqui vai dar um trabalho.
Mas vamos continuar.